Oi pessoal, aqui é o professor Marcelo, tudo bem? Então vamos lá. A gente vai começar a trabalhar hoje o conceito de geopolítica. A nossa fala vai ser bem breve, não vamos perder tempo com introdução, com apresentação, vocês já me conhecem, mesmo por pouco tempo. Então a gente vai começar a tratar hoje de geopolítica. O que seria a geopolítica? É a ciência que ela concentra, ela estuda a concentração de poder político sobre um determinado território. O que acontece? Essa ciência ela tem uma mescla, ela se mistura, vamos falar assim, para ser uma ciência mais fácil de compreender, ela envolve geografia, história e ciências sociais. Juntando essas três áreas vão analisar o poder político de um determinado estado sobre um determinado território. Certo? Então vamos de novo. Geopolítica, ela é a ciência que vai estudar a concentração do poder político de um estado sobre um território. E essa ciência é a mescla, é a mistura da geografia, da história, das ciências sociais, para que possa haver uma compreensão melhor dessa ciência, principalmente quando a gente analisa o período histórico e o período atual do cenário político mundial. Isso tem a ver com o nosso local e tem a ver com a questão mundial também. Por que eu estou falando de poder político sobre um determinado território? Todo estado, antes de ser estado, como vocês aprenderam no 7º ano, ele precisa passar por um processo até a formação desse estado. Lá no 7º ano vocês aprenderam sobre o estado brasileiro. Esse estado brasileiro foi conquistado pelos portugueses. Antes de se formar o estado, houve uma ocupação, houve a transformação desse espaço, até então natural, para o espaço geográfico com a cara de Portugal, vamos dizer assim. E hoje nós temos esse país chamado Brasil. Um exemplo, o Estado brasileiro. Esse Estado brasileiro, ele é dimensionado, vamos dizer assim, e delimitado por fronteiras. Essa fronteira diz até onde vai o poder do Estado brasileiro sobre um território. No caso, o Brasil, esse território tem aquela dimensão que vocês conhecem, então até aquela fronteira vai o poder do Estado brasileiro. Lá atrás, também, quando vocês observarem lá no 6º ano, 7º ano, vocês percebem que os territórios foram sendo ocupados por alguns interesses. Esses interesses sempre envolveram questão política, religiosa e de recursos minerais. E esses interesses geralmente geram conflitos, que todo interesse vai gerar conflito. Seja um conflito, vamos supor, um interesse de uma criança em relação ao pai, o pai vai dizer não, a criança vai querer fazer uma certa birra, ou vice-versa. Mas não é o caso aqui de pai e filho, o caso aqui é questão de território. No caso do território mundial, sempre vai haver interesses. Vamos trazer, por exemplo, do Brasil. O Brasil tem uma dimensão continental gigantesca. Ele é possuidor de vários recursos naturais, recursos minerais, os recursos, vamos dizer assim, necessários à sobrevivência humana. Então esse território vai despertar interesses
de outros povos. Vamos dizer que no mundo exista uma ausência de água. O Brasil ele é detentor da maior parte da água potável do mundo. Vamos pensar isso lá na frente. O que isso pode acontecer? Pode vir a acontecer com o Brasil. Então, os interesses mundiais sempre vão estar, vão querer se sobrepor os interesses nacionais, os nossos interesses. Isso é só para exemplificar. Então, como o Brasil tem um território, esse território ele é delimitado por fronteira, esse território é protegido e guardado por nós brasileiros. Então todos os outros territórios do mundo também são protegidos e guardados pelos povos que lá habitam. Então antes desse território se formar o Estado, como eu havia falado, existe uma ideia de agregação, vamos falar assim. Por exemplo, quando você tem um sentimento por algo, você se sente parte daquele algo, daquele mundo, daquele ambiente. Você jamais vai ver um torcedor do Vasco dentro da torcida do Flamengo e gritando gol quando o Vasco fizer gol sobre o Flamengo. Vocês podem imaginar o que vai acontecer com esse torcedor do Vasco na torcida do Flamengo. Da mesma forma, você não vai ver nunca um torcedor do Flamengo na torcida do Vasco gritando o gol do Flamengo. Então, quando você vê alguém destoando daquilo que você pensa, você se sente agredido. Então, a torcida do Flamengo dá uma ideia de pertencimento. A torcida do Vasco dá uma ideia de pertencimento. Você pertence, que você sente que você faz parte daquele meio. Então, qual é a ideia? Quando a gente percebe que faz parte de um meio, a gente tem como fosse um sentimento. Esse sentimento é uma coisa que não tem como explicar, certo? Se eu chegar para você aqui agora e falar, aluno tal, você é brasileiro, você vai dizer para mim, sou. Você ama o seu país, você vai dizer, amo. O que você faria se viesse aqui? Vou dar um exemplo para não ficar assim politizando a fala. Qualquer país, vamos supor a Argentina. O que você me disse se a Argentina chegasse aqui lá no sul do Brasil, começasse a querer invadir o Brasil para tentar tomar parte dos recursos naturais que o Brasil possui? Você se manifestar contrário a essa ação da Argentina ou a favor? Geralmente, se você se manifestar contrário, a ideia é que você tem esse sentimento dentro de si. Esse sentimento dentro de si é uma coisa que não tem como a gente explicar. Por exemplo, quando você sente parte de algum lugar, de algum ambiente, a gente dá o nome disso de nação. Você fala assim, da nação rubro-negra, da nação brasileira. Quando você se sente parte, pertencente daquele meio, é porque você tem um sentimento de nação. Mas toda nação vai ter um meio de comunicação. Esse meio de comunicação, o que une uma nação, vamos dizer assim, no primeiro momento é a nossa língua. A unidade do Brasil, a unidade de outros povos do mundo, no primeiro momento é a língua. Tem a cultura, a religião, os costumes, tudo isso que forma a característica de um povo, isso a gente fala que é uma nação. E toda nação, quando ela começa a se organizar, ela precisa ter o seu lugar. Que lugar é esse que a gente vai chamar? Esse lugar a gente vai chamar de território. Então essas pessoas, esse povo, esse grupo que precisa de um território, vai se unir de uma forma e vai tentar conquistar territórios
para que eles possam se organizar naquele ambiente. Depois de conquistarem o território, delimitarem as fronteiras do seu território, essas fronteiras precisam ser reconhecidas pelo seu vizinho, pelo seu, vamos dizer assim, o país lateral. Os países precisam reconhecer, não, realmente daqui para lá pertence ao país tal, à nação tal. Depois de organizar a nação, que ela busca o território, esse território vai ser conquistado e reconhecido como território daquele grupo social. Esse território vai precisar de uma organização, vamos dizer assim. Depois que nós organizarmos esse território passa a se chamar Estado. Então, o Estado nada mais é que a autoridade que vai organizar esse território que é formado por uma nação. Depois desse Estado organizado, esse Estado vai levar um nome, que no caso nosso seria Brasil, República Federativa do Brasil, e outros países, cada um com o seu. Então, é uma coisa simples: nação, território, Estado e país. Nação, território, Estado, país. Nesse contexto mundial que a gente vive, existem povos que não possuem território. Eu vou enviar para vocês um textozinho, vocês vão ler, vão observar, vão perceber nos mapas, nas legendas, que existem países no mundo, nações no mundo que não possuem território. E essas pessoas brigam, lutam até hoje por território. E como eu falei a princípio, todo interesse vai gerar conflito. Todo interesse vai gerar conflito. Você vai observar os conflitos no Oriente Médio, os conflitos aqui próximo de nós, na Colômbia, que por enquanto está parado, conflitos na Espanha, conflitos na Irlanda, tudo isso por conta de quererem ter o seu próprio território. E isso tem a ver com o que eu falei no início, que a geopolítica ela vai analisar o poder político de um determinado estado sobre um território. Isso tem a ver com o passado nosso, tem a ver com o que pode ocorrer mais no futuro. Essa questão que está ocorrendo agora do coronavírus é muito nítido isso. O vírus não respeita a fronteira, ou seja, existem várias especulações, existem várias teorias da conspiração, como se fosse um território querendo invadir outro território. É mais ou menos o vírus invadindo um território. Só que por enquanto ele está naquela briga conosco que parou o planeta, vamos dizer assim, mas a gente está na luta. A aula por enquanto vai ficar aqui. Espero que tenha ficado um pouco assim compreensível, porque o que falta para mim aqui no momento é me ambientar com essa situação nova. Eu sinto falta do contato. Eu prefiro o contato físico, olhar olho no olho, tirar dúvida, porque aqui eu fico muito limitado a olhar para uma câmera, ver o que eu escrevi para não me perder na fala e tentar não fugir do tema. Mas espero que tenha ficado fácil, compreensível. Acompanhem lá no grupo da escola, curtam, acompanhem as atividades que eu vou enviar para vocês, e espero que a gente vença essa luta que está atrapalhando demais a gente, tá? Desejo sorte para vocês, felicidade, tchau, tchau.